Salve, salve pessoal, vamos continuar aqui com os nossos amigos ponteiros, né? Então nós tínhamos um problema aqui no vídeo anterior que nós não conseguíamos fazer com que essa função aqui acessasse os dados, as variáveis que estão nessa função, nesse outro escopo aqui, que é o escopo do main. Então, trocando em miúdos aqui, a gente não consegue fazer com que a gente consiga acessar a memória que não está no escopo onde é que está em execução. Ou seja, nós não conseguimos acessar dentro de uma função uma área de memória que não está no escopo dessa função. Só não conseguimos fazer acesso indireto. Então, o que nós queremos é acesso indireto à memória, tá? E com isso a gente vai utilizar ponteiro. Então, o que são os ponteiros, tá? Um ponteiro, como eu falei no vídeo anterior, ele é um tipo de dado, digamos assim, um tipo de variável especial que ele é capaz de armazenar o endereço de memória, né? um endereço de memória, tá? Um endereço de memória de um determinado tipo. Por que de um determinado tipo? Tá? Porque dependendo do tipo da variável que eu estiver armazenando, né, eu posso ter um tamanho diferente de endereço e assim por diante. Então é isso que um ponteiro é. É uma variável especial capaz de armazenar, né, um endereço de memória de um determinado tipo. Tá? Essa questão do ponteiro, né, ele é uma variável como qualquer outra, ou seja, ele vai ter um espaço em memória, mas ao invés de ele armazenar, por exemplo, um inteiro, que armazena um inteiro, né, um float armazena um float, um ponteiro ele vai armazenar um endereço de memória de um determinado tipo. Qual é o tipo? O tipo que o ponteiro é declarado, certo? Como é que nós declaramos um ponteiro? Tá? A declaração do ponteiro. A declaração do ponteiro é bem simples. É o tipo que eu quero, o tipo de endereço que eu quero armazenar dentro dele. Né? Então, se eu quero um ponteiro de inteiro, eu vou botar inteiro, né? Seguido pelo símbolo asterisco, para indicar que é um ponteiro. Tá? O asteriscos é bom, né? Asterisco vai ser uma constante na vida de qualquer programador que vai programar em C, C++, linguagens onde é que expõe os ponteiros. E o nome do ponteiro. Então, eu sempre tenho uma ideia de colocar o P na frente quando se trata de um ponteiro, né? Então, PA, por exemplo, é o ponteiro A, né? Ou só PA, sei lá, qualquer coisa. Tá? Assim, eu declarei o ponteiro. Né? Como é que eu inicializo a inicialização do ponteiro? Tá? Como um ponteiro ele armazena um endereço de memória, para eu inicializar ele, eu faço como toda e qualquer variável. O nome da variável, lembre-se que o asterisco aqui, ele serve para declarar, para dizer que é um ponteiro, e depois a gente vai utilizar ele como um operador, mas por enquanto o nome da variável não é asterisco PA, tá? É ponteiro e o nome é um ponteiro inteiro de nome PA, digamos assim, que é assim que se lê, tá? Não é a variável asterisco PA, não, é ponteiro inteiro de nome PA. Então, o nome da variável é PA, e como em C toda e qualquer inicialização da variável é o nome da variável, qualquer atribuição da variável é o nome da variável, né, o operador de atribuição, e aqui vai o conteúdo, né, que eu quero armazenar. Certo? Como o meu ponteiro ele não é feito para armazenar valores úteis, no sentido da gente pegar e fazer operações sobre ele, que nem, por exemplo, um inteiro, float ou mesmo uma struct, qualquer coisa, né? Eu preciso colocar um endereço de memória aqui dentro. Como é que eu vou conseguir um endereço de memória de alguma variável? Para isso eu tenho um operador e-comercial aqui, que ele indica que esse cara aqui, né, o operador e-comercial, então ele vai fazer o quê? Retorna o endereço de memória da variável ou função, qualquer coisa, né, do seu operador à direita. Tá?
Então, se eu quero, por exemplo, que o PA aponte, sei lá, olha só, estou me adiantando um pouquinho, que eu quero que ele armazene o endereço de memória da variável A, eu coloco o endereço, operador endereço de memória, variável A, isso aqui vai retornar o endereço da variável A e armazenar para cá, tá? Por enquanto é disso que nós precisamos aqui. Por quê? Porque lembrando que nós queremos fazer com que seja escrita uma função troca que consiga trocar o valor, né, das duas variáveis que estão num outro escopo, que não estão no escopo troca, estão nesse escopo, através dessa chamada aqui. Tá? Então, vamos executar esse programa aqui utilizando o debugger, tá? E a gente vai poder enxergar um pouquinho. Vamos lá, perspectiva, onde é que está? View. Debugger. Vamos pedir para mostrar aqui os nossos watches. E temos lá, tá? As duas variáveis locais A e B, tá? Veja bem que toda e qualquer variável ela vai ser composta, digamos assim, dá para dizer, pelo valor dela, e esse valor dela vai estar armazenado em memória, e como ele está armazenado em memória, a variável começa em algum endereço de memória. Então aqui no debugger mesmo, se eu botar, olha só, o endereço de A, ele vai me retornar. Olha, o endereço de A olha só, é um endereço do tipo inteiro aqui, né? Um ponteiro inteiro, e é esse número aqui, esquisitinho aqui, 0x alguma coisa, é um número hexadecimal. Tá? A mesma coisa se eu botar o endereço B. Tá lá. Beleza. Se eu entrar na minha função aqui step_into, olha só, agora eu estou executando aqui. Né? O que vai acontecer? A minha variável, deixa eu só apagar esses dois para não confundir, tá? A minha variável da minha função, olha aqui a função, os argumentos da função A e B, olha só, 2 e 4, por quê? Porque aqui vale 2, aqui vale 4, foi passado por parâmetro para cá. Então agora o que está exibindo aqui são as variáveis locais da função troca, não tem nada a ver com o main isso aqui. O temp ele foi criado, né? Vamos para a próxima linha, ele atribuiu o valor 2 para o temp, né? Continuando a próxima linha, ele vai atribuir a troca ali. Terminou a função, o que eu tenho? Eu tenho as minhas os dois argumentos locais aqui, 4 e 2, né, que realmente foram trocados, né, eles começaram com 2 e 4, trocou o valor, só que quando eu sair, note bem que está aqui a setinha de execução, ela vai pular para cá. Quando eu sair da minha função, olha só o que acontece. Eu volto para o escopo do main. E aí, meus amigos, eu não tenho mais 4 e 2, 4 no A e 2 no B. Eu tenho os valores originais deles. Por quê? Porque o que foi passado para lá foi só a cópia. Né? Foi só o valor, não foi o endereço de memória. Então, se eu quero poder acessar as variáveis A e B do escopo do main aqui dentro, né, eu tenho que passar para lá o quê? Aonde que eu vou conseguir acessar isso? Né? Eu tenho que passar o endereço de memória desses caras. Né? Eu tenho que dizer, olha, eu quero te dizer o seguinte, olha, eu quero que você trabalhe com esse endereço e com esse endereço. Por quê? Porque aí lá na memória eu vou conseguir, tendo o endereço da memória, eu vou conseguir sair do meu escopo, sair da minha visão que eu tenho agora e conseguir acessar qualquer lugar da memória, certo? Só que se eu passar o endereço de A, endereço de B aqui e mantiver aqui somente inteiro A, inteiro B aqui, né? Eu vou ter um probleminha. Eu vou pegar e vou passar aquele 0x qualquer coisa e atribuir em A e 0x qualquer coisa e atribuir em B e trocar e vai continuar tudo como antes. Então eu preciso aqui ter um tipo de dado, um tipo de variável especial que vai conseguir ser capaz de armazenar esse endereço e depois poder manipular através desse endereço. E aí que vem em cena o nosso ponteiro. Então eu vou declarar aqui dois ponteiros, int A e int B. Né? E aí eu posso botar int PA, ponteiro A, ponteiro B. Bueno, agora o que eu vou ter aqui? Né?
eu vou só trocar os nomes das variáveis aqui. Eu tenho os meus ponteiros que essas duas variáveis aqui na execução da função, elas não vão ter um inteiro lá dentro, elas vão ter um endereço de memória. Endereço de memória de quem? De quem recebeu por parâmetro aqui, tá? Essa passagem de parâmetro aqui, ou seja, aqui, onde é que a gente passa o endereço de memória de uma determinada variável e não o valor dela, é passagem por referência, tá? Referência, ou seja, nós estamos passando a referência de memória da onde que se encontra essa variável. Então, agora aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no meu temp aqui para poder fazer a troca, não o endereço de memória da variável que eu recebi por parâmetro, mas sim o valor dela. Como que eu faço isso? Eu tenho um outro operador aqui dentro dos ponteiros, tá? Que ele é um operador para apontamento mesmo, que é, de novo, o asterisco, tá? O asterisco, quando não na declaração do ponteiro, mas sim quando na utilização do ponteiro, tá? Ele vai apontar para o endereço de memória armazenado no ponteiro, tá? É isso que ele vai fazer. Ele vai chegar no ponteiro, né? Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, temp, né, recebe, como é que a gente lê isso aqui? Variável temp recebe o conteúdo, né, o apontamento para o endereço de memória que contém dentro do ponteiro PA. Isso aqui vai fazer com que o conteúdo daquele endereço que está lá dentro vai ser atribuído para o temp. Tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu quero que o conteúdo do endereço que tem dentro do PA receba o conteúdo do endereço do PB e depois o PB receba o conteúdo do temp. Tá? Vamos executar aqui normalmente aqui, e depois eu vou fazer o teste de mesa aqui com a memória aberta para vocês perceberem. Olha só. Aqui eu tenho valor antes da troca A vale 2, B vale 4. Depois da troca A vale 4, B vale 2. Conseguimos o que queríamos? Conseguimos fazer com que lá dentro do troca, do escopo na outra função, eu conseguisse acessar a memória aqui do meu main. Tá? Agora vamos entender como é que isso tudo aconteceu. Vamos abrir o nosso sketchzinho aqui, tá? E vamos tentar entender isso aqui, tá? Vamos ter que desenhar a memória de novo aqui, né? E vamos fazer os nossos espaços aqui. Então, aqui eu vou ter, vamos colocar o endereço 1, 2, 3, 4 e endereço 5. Aqui eu vou colocar, armazenar, fazer a execução, colocar as duas variáveis do main aqui dentro. Tá? Então aqui eu tenho o escopo do main. Né? Quando eu executar a função, aqui eu vou ter a declaração do PA e do PB. Né? E aqui eu vou ter a declaração do temp. Tá? A diferença do PA e para o PB é que eles não são inteiros, eles são ponteiros inteiros. Eles servem para armazenar o endereço de memória. Então, quando que eu vou chamar a função troca aqui, que eu vou ter o A e o B aqui, tá? Eu não estou passando o valor de A e B, que seria uma passagem por parâmetro. Eu estou fazendo uma passagem por referência, ou seja, eu estou usando o operador aqui e-comercial que vai retornar o endereço da variável que estiver do lado dele. Então, ele vai retornar o endereço de A. Então, esse valor aqui que vai passar por parâmetro daqui para cá, tá? É o endereço de A. Então, ele vai armazenar na variável PB lá do escopo da variável da função troca o endereço de A. Qual que é o endereço de A? 1. Então, esse nosso cara aqui vai estar guardando 1. Né? A mesma coisa com o B. Vai passar o endereço de B para variável, para o ponteiro PB. Quanto é que é o endereço de B? O endereço de B está no endereço
2. Tá? E eu esqueci de colocar aqui que o A está valendo 2 e o B está valendo 4. Então, veja bem, aqui eu não tenho mais, como eu tinha antes na passagem por parâmetro, agora é passagem por referência, o valor que corresponde às duas variáveis que passaram para cá. Eu tenho sim o endereço delas, certo? E aí, com isso, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir fazer um apontamento através desse endereço para conseguir chegar aqui. Desculpa, está aqui, né? Um apontamento a partir daqui para chegar no outro escopo que eu não tenho acesso. Como isso? Como? Vamos ver. Então vamos lá. Primeira coisa, o temp. Tá? O temp está aqui. Ele vai receber o quê? Vai receber o valor apontado, né, por PA. O que significa isso aqui? Isso aqui significa o seguinte. Pegue o valor de PA. O que é o valor de PA? Está aqui, 1. Tá? Isso não é um inteiro, isso é um endereço de memória. Aponte para onde está esse endereço. Onde é que está esse endereço? Está aqui. Vai lá na memória, aponta para onde está o endereço. Estamos aqui. Agora, pegue esse valor aqui que está aqui. Aí sim, olha só, você chegou no valor que você queria. E atribua para o tempo. Então, ele vai apontar para o endereço que está aqui, que foi para lá, né? E coloca no temp o valor que está lá dentro. Veja bem, eu consegui fazer o quê? Acesso indireto à memória. A partir de um endereço de memória, de um espaço na memória, que está no endereço de memória, e armazena outro endereço de memória, eu cheguei num lugar na memória que eu não conseguia chegar antes para poder acessar esse espaço em memória. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, tá? Vai pegar o valor do PA e atribuir o valor do PB. Como assim? Vai vir aqui, PA. Quanto é que vale PA? Vale 1. Como tem o operador na frente aqui, isso aqui indica aponte para o endereço que está dentro do PA. Qual é o endereço dentro do PA? 1. Aponta para o endereço 1. Chegou aqui. Certo? Estamos aqui. Vai resolver esse outro lado da nossa atribuição. PB, está aqui. Pegou o PB, aponte para o endereço armazenado no PB. Vai lá, apontou para cá. Está aqui. Quanto que tem aqui dentro? 4. Vai atribuir o 4 para quem? Para o conteúdo do lugar apontado pelo ponteiro PA. O lugar apontado pelo PA é o endereço 1. Então vai colocar o 4 que estava lá no B aqui dentro. Eu acessei o conteúdo daquele endereço de memória indiretamente, o endereço que está sendo apontado. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu vou lá no PB. PB tem 2. Aponte para PB, que é o asterisco que está fazendo isso. Aponta para o PB tem 2 lá dentro, vai lá para o endereço 2. Né? Lá dentro do conteúdo desse cara, pegue o valor do temp, que está aqui dentro, né? E coloque no espaço que está sendo apontado. Certo? Perceba que aqui não tem asterisco. Não. Por quê? Porque essa variável aqui está dentro do escopo, é uma variável normal. Eu tenho como enxergar, acessar ela. Eu só vou usar ponteiro quando que eu tenho que acessar um escopo que não é o meu. Ou seja, que nem aqui no troca eu acessar um outro escopo que não está presente aqui, que no caso seria o escopo do main. Agora, quando terminou a função, retornou, voltou para cá, né? Agora, quando que eu chegar aqui na minha próxima linha, que é para mostrar o valor de A e B, eu vou pegar quem? O valor de A e B do escopo do main, né? Não do escopo do troca, né? Que é esse escopo aqui, e aqui eu tinha o escopo do troca. Inclusive, esse escopo aqui, depois que terminou a função, né? Ele não existe mais, ele morreu, vai ser liberada a memória disso. E aí eu vou pegar e vou mostrar o valor de A e B. Quanto é que está valendo A? Né? A está valendo 4, B está valendo 2. Antes eles começavam com 2 e 4. Ou seja, eu consegui inverter o valor
de um ou outro dentro de uma outra função que não a função aonde essas variáveis estão declaradas. Ou seja, através da passagem de referência das variáveis, eu consegui com um ponteiro, num outro escopo, acessar indiretamente a memória dessas variáveis para fazer alteração nelas. E aí eu consigo fazer aquilo que eu estava querendo antes, né? Que era... que horror isso aqui. Que era conseguir acessar uma variável que não estava lá, certo? Fora do escopo. Ficou parecendo um forever alone isso aqui. Mas tá, beleza, pessoal. Ponteiro é isso. É acessar indiretamente um endereço de memória num escopo que aquele endereço de memória não está visível, né? Ou seja, falando mais simples, né? É poder acessar uma variável por referência, acessar uma variável num escopo onde é que aquela variável não está presente, através do endereço de memória dela e usando um operador de apontamento para aquele endereço que é o nosso ponteiro. Certo? Pessoal, qualquer dúvida, problemas, vocês me contatem, mandem comentário no vídeo. Quem chegou a esse vídeo aí por algum motivo, comenta aí que a gente vai respondendo qualquer dúvida e é um prazer responder a todos. Valeu, obrigado, até a próxima.